No ar, mais uma edição do Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739 Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões. A arte é tida como sendo a expressão da humanidade desde os tempos remotos, mas como acontece? Qualquer um na sua expressão pode ser artista? Quais as expressões artísticas que temos em nossa sociedade e qual a função social da arte? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje vamos falar sobre a verdadeira função da arte na sociedade. E para falar deste assunto, nosso convidado de hoje é Everton Lemes, diretor do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Você está ouvindo o Itacast, para quem quer saber sempre mais. Everton, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. E para a gente começar, explica um pouquinho para a gente o que é arte. É um tema assim complicado, né? Porque a arte não é uma coisa para alguém, para outra pessoa já é outra, mas num contexto geral, o que é a arte? Bacana, excelente pergunta. Até uma resposta, uma discussão um pouco filosófica às vezes. A arte, basicamente, vamos partir da definição. Ela é para que a gente possa se comunicar, né? Então é para comunicação e para expressão. Pronto. Só isso, né? Comunicação e expressão. Então, vamos voltar lá atrás, quando o homem, né, na pré-história, começou a fazer alguns desenhos, alguns símbolos, alguns signos. Aquilo não era para todo mundo. Então, aquilo, teoricamente, já era arte. Só algumas pessoas, né, de cada grupo conseguiam se comunicar através desses signos, que tinham essa habilidade. Então, a arte, a princípio, ela é a técnica, né, a habilidade desenvolvida para a comunicação e expressão. Com o passar dos anos, a arte foi ganhando um sentido estético, depois um sentido de engajamento, né, um sentido social também, entretenimento, e aí ela se transformou. Mas basicamente a arte é a habilidade técnica para comunicação e expressão. Agora a gente quer saber a função social da arte. Vamos partir, né, a continuar seguindo aí na história, né, partindo desse ponto. A comunicação nas pinturas rupestres, né, nas paredes das cavernas, elas serviam não somente, né, para expressão, mas era para contar aquilo que estava acontecendo com aquela sociedade envolvida no local. Não era todo mundo que tinha aquela habilidade, né? Eram somente alguns. Com o passar do tempo, né, os artistas nós fomos tendo assim o detentor de conhecimentos múltiplos. Então toda a sociedade acabava precisando de nós. Vou dar um exemplo aqui, em minha humilde opinião, Leonardo da Vinci, o maior de todos. O cara era músico, pintor, escultor, engenheiro bélico, engenheiro civil, né, poeta, entre outros. Ele então tinha várias habilidades e possuía ali o seu escritório, a sua oficina, onde trabalhavam e aprendiam muitos jovens. Então a transformação que ele fazia na sociedade, além de atender às necessidades, então toda invenção, né, que era feito pelos artistas do passado, eles atendiam às necessidades sociais. E os seus aprendizes, no caso, né, quem trabalhava na oficina era aprendiz. Então, também aprendia o ofício, que era assim que era passado, e levava adiante, né? Então, acabou sendo a cultura passada de forma popular, que a gente chama, né, sem ser em academia. Com o evoluir dos anos, né, e até o nosso momento, a arte ela tem total sentido social, porque a gente chama de arte engajada. Né? Isso não começou agora, isso começou já lá no século passado, né? Então no 1930 mais ou menos, e muitos artistas fazem arte engajada para poder contar alguma coisa da sociedade. Então nessa função social. E a arte tem o sentido também de melhorar e facilitar a nossa vida, além de entreter e, né, emocionar. E a gente fala da arte, da função da arte para o indivíduo, para a sociedade, né? Quais são essas manifestações, as linguagens da arte? Porque são muitas, né? Excelente. É muitas.
ao longo do tempo, né, a gente vai tendo aquelas que são as clássicas, né, escultura, pintura, música, a gente tem até as musas, né, então tem a musa de cada tipo de arte, e depois, à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente, então vai surgindo outros tipos, mas basicamente aí, ó, arquitetura, música, dança, pintura, escultura, nós podemos falar da fotografia, também cinema, né, a sétima arte, e outras, artes visuais, no caso, que é tudo que a gente consegue ver. Então um teatro executa artes visuais, né? Na música, que tem às vezes um palco montado, também tem artes visuais. Na TV, a gente pode considerar maquiagem, por exemplo, hoje como maquiagem artística, né? Que muda totalmente a visão do rosto das pessoas. Então a arte, ela tem múltiplas facetas, múltiplas linguagens. E todas elas têm algum sentido além da expressão do artista que a faz, né? Eu acho que a arte é uma maneira também de nós conhecermos o mundo, né, através da arte. Falou tudo, exatamente. Se a gente vou dar um exemplo aqui, a arqueologia, quando eles vão estudar algum determinado período, o que eles procuram? Objetos, né, artísticos, então são vasos, cerâmicas, coisas entalhadas, coisas pintadas. Então exatamente, nós expressamos, dependendo da corrente que o artista ele deseja trabalhar, ele expressa aquilo que está na sociedade dele. Então ele está contando algo, então ele está fazendo todas aquelas perguntas que você já fez ali, sobre o social, sobre a função, sobre o tipo. Então ele expressa, ele marca. Tem até uma história engraçada da cápsula que o pessoal coloca, não sei se aqui no Brasil isso é comum, mas é mais comum nos Estados Unidos e alguns países da Europa, de fazer uma cápsula de época, que as pessoas plantam uma cápsula para que pessoas do futuro ou de outros planetas encontrem. Então são objetos artísticos daquele período, que marca o momento. Então exatamente, a arte, ela é capaz muito de fazer com que a gente descubra o período, né, da qual ela foi feita, e conta muito, 100% sobre o que está acontecendo. Nossa, bacana, dá até para brincar aqui. Será que os extraterrestres também são artistas? Será que tem alguma coisa para lá, né? Porque se a gente vai deixar alguma cápsula aí com alguma obra para outros futuras gerações, ou também outros seres, né? Dar uma olhada, quem sabe, né? Será que para lá tem artistas assim melhores? Eu acredito, viu, nessa vida extraterrestre. Acho que Deus ia criar só a gente? Acho que não, viu? Agora, vamos falar um pouquinho, na atualidade, você estava falando que a arte também é a pintura no rosto, né? É a fotografia. Agora, nesse mundo globalizado, o homem está passando por um processo de transformação, mudando hábitos, conceitos, pensamentos, todos nós estamos passando por isso, né? Porém, é indispensável que aproveite essa liberdade para se expressar. Acho que mais que a gente ficou um pouco recolhido, eu acho que deu para ter mais criatividade, para repensar o mundo, né? E essa liberdade para se expressar, o artista sendo livre, ele deve usar a liberdade para desempenhar o seu papel social. Então dá para dizer que as criações, utilizando ferramentas digitais ou modificando fotos através de ferramentas digitais, pode ser considerada arte também, porque a gente vê muito trabalho aí nas redes sociais. É arte. Bacana. É muito difícil julgar assim se é arte ou não. Se a gente for entrar para um lado subjetivo da coisa. Agora, se a gente for entrar para a parte estética, sim, é arte. Por quê? Porque a arte, ela é o talento e a habilidade para expressar e comunicar. Então, a máquina fotográfica, por exemplo, a câmera ou o celular de última geração, ele não vai fazer uma foto linda se não tiver, de certa forma, um olhar de quem quer contar aquilo. Então, o clique, o capturar da imagem, ele já é, de certa forma, uma pintura ali daquele momento. Ele está eternizando e está contando algo. E na edição, eles evidenciam o olhar que ele quis mostrar, porque nem sempre, né, às vezes por diversos fatores externos, como luz, temperatura, tempo, imagem, a pessoa mudar, não dá para sair do jeito que queria. Então a manipulação, né, da imagem, no caso com Photoshop, o Lightroom e outros programas aí, faz com que a obra de arte ela vá, um toque, né, é o toque final, vamos dizer assim.
Agora nós temos também a criação de jogos, ela também é considerada como arte, jogos eletrônicos, porque é feito tudo separado, né? Primeiro faz o fundo, a tela, depois para dar movimento, então é contratado um músico, geralmente um maestro, algum compositor para fazer a trilha, e a união de tudo dá o jogo eletrônico, que em si ele também pode sim ser considerado uma arte. Então assim, em termos estéticos, sim, são artes, né? Agora, qual que é a função que a pessoa quis? Para a gente realmente ter uma resposta eficiente, a gente tem que fazer algumas perguntas. Qual que é a função daquela imagem, daquele jogo? O propósito daquilo? Aquilo veio para quê? O que o artista quis passar? Né? Qual que era a função? Ele queria comunicar alguma coisa? Ele queria falar da sociedade que ele vive? Ele gostaria de fazer algum engajamento? Pode ser político, pode ser social. Então, então, aliado à técnica com essa questão da expressão, a gente consegue sim, com certeza, falar que sim, é arte. Então o artista ele só mudou a ferramenta. Ele largou o pincel e foi trabalhar com a ferramenta tecnológica, né? Agora, o que é a subjetividade na arte? Bacana. Nas minhas aulas de arte na escola regular, no início do ano, a gente estuda a primeira parte da estética. Então a gente estuda o objetivo, o subjetivo, e nós estudamos também alguns períodos antes de entrar no ensino da arte em si. O subjetivo é aquilo que depende das emoções. Então é o que faz, às vezes, você ou qualquer um de nós vermos uma pintura ou ouvirmos alguma música e chorar, ver uma pintura e ficar impressionado de frente dela, porque aquela comunicação comunicou, a emoção daquilo comunicou com você. Você não sabe o que quer dizer, não entende a língua, né, não sabe nada do que está falando, nem que período, nem que época, mas aquilo te emocionou, te tocou a um ponto de te paralisar, de fazer chorar, de arrepiar. Então isso é o subjetivo. O subjetivo é aquilo que te toca emocionalmente, quando você entende a proposta do artista na forma de sentimentos de emoções. Muito bacana. E agora você falou sobre escola, então já vem aquela pergunta, né? O estudo da arte em sala de aula é importante em que sentido? Como que ele afeta o aluno e por que é tão importante a arte aí já nos primeiros anos de vida? Muito bom. Assim, como professor de arte, a gente acaba sendo na escola a disciplina que o pessoal, não todos, né, mas a grande maioria menos gosta de estudar, pelo menos no início, né? E os colegas professores acabam que falar assim, não, a aula de arte, não vamos, não. Mas como o que a gente já conversou aqui, né, que a gente só escreve, senta, tem ferramentas e tal, por causa dos artistas, né, que fomos criando e evoluindo os modelos, mas a função são várias, a importância da arte na educação, né, na escola. Nos primeiros anos de vida, a arte vai fazer com que nós, seres humanos, possamos trabalhar a coordenação motora fina, no caso, que é o colorir, o pegar, o expressar também, o controle das emoções. Então nós vamos conseguir nos expressar. Às vezes a gente não sabe o que quer dizer, o que falar, mas a gente consegue desenhar. Tanto que é utilizado isso por terapeutas, né, para poder falar com crianças com algum problema na fala, acaba usando o desenho, né? Tem aí até a arte-terapia para essa questão. Então é muito importante nesse início a arte para que a gente possa ter controle de algumas coisas do nosso corpo, além da emoção e da coordenação motora, a fina, né, e a grossa. E a arte depois, no futuro, quando a gente vai crescendo, né, e ensino médio, para que nós possamos ter as chaves para entender o mundo à nossa volta, né, a toda a comunicação, para não julgar somente pelo subjetivo. Exemplo, eu não gosto de funk. Então aquilo para mim não é arte, não é música, eu não gosto e tal. Agora, se você estudar, né, a estética daquilo, por que aquele pessoal faz funk, de onde veio e, né, todos os propósitos, todo o contexto, exatamente. Aí você vai falar, eu não gosto de funk, mas é uma arte, é arte. Agora você falou sobre arte-terapia. Pode-se considerar a arte como abre aspas, uma medicina alternativa, visto que trata doenças como a depressão, outros transtornos mentais, né? Até pessoas que têm um autismo conseguem se comunicar através da arte. Às vezes não conseguem se comunicar
com a fala, mas através de uma arte. Até psicólogo, né? Você vai no psicólogo, quando criança, ela consegue, através de cores, de desenho, de arte, saber o problema que está acontecendo ali com a criança, com o adolescente. Então, acaba se tornando aí uma medicina alternativa, pode dizer assim? Com certeza. Até em termos da arte-terapia, a gente tem a musicoterapia também, né, que é trabalhado os sentimentos e o controle de algumas emoções através da música. Na questão da medicina alternativa, não sou eu, né, são os estudos que falam, e no caso hoje as graduações com a musicoterapia e arte-terapia, que ajuda com que nós possamos ter um controle e melhorado diante de algumas enfermidades, sejam elas, né, mental ou emocional. Então a gente consegue sim, e a gente consegue, né, afirmar sim que a arte ela é válida como um apoio, né, para a medicina, assim, uma alternativa e um apoio. Tá? A gente está falando de arte, de pintura, de tudo, mas como entender a arte? Tem um passo, tem alguma receita para você olhar uma obra de arte ou escutar uma música ou ver uma peça? Como que a gente consegue entender a arte? A gente às vezes vê uma tela e fala, não gostei dessa tela, mas como entender? Bacana, excelente pergunta. Continuando nas minhas aulas de artes que eu comentei lá, um gancho até recordo aqui, que faz tempo que eu não dou aula de arte depois da gestão. Uma das nossas aulas que chama As Chaves para Entender. Então eu nomeei essa aula, esse plano de aula chamado As Chaves para Entender. E é onde a gente explica a questão estética da arte, que é o que você falou. Eu vi uma tela, eu não gostei. Eu ouvi uma música, uma peça e não gostei. Mas aí você sabe entender. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um Picasso, por exemplo, a obra mais famosa do Picasso aí, né, e muita gente vai olhar para ela e vai falar, não gostei de jeito nenhum. Né, eu tô falando da Guernica. E aí, na hora que você vai estudar o contexto daquilo, você fala que genial, porque ele descreveu a guerra numa tela. Então ele colocou bombas caindo, só que de uma outra forma, corpos assim decepados, espedaçados por causa da guerra e outros horrores da guerra. Ele mostrou numa visão diferente, genial, né, e com o contexto daquilo que estava acontecendo. Então a arte dele teve ali uma comunicação, uma expressão, uma estética e um contexto social que ele usou para expressar. Então, como que a gente faz para conhecer algo? É o conhecimento, que aí as aulas de arte do ensino médio podem ajudar muito, no caso. A gente consegue entender e estudar todo aquele, né, o período, o que o artista quer dizer, as técnicas utilizadas, por que tem que ser assim, né, e tudo mais. Vamos falar um pouco da tarefa de um artista com a sociedade do qual ele é inserido. Porque a gente fala, ele é artista, mas qual que é realmente a tarefa dele, o compromisso dele? Bacana, pergunta interessante. Para responder essa pergunta, eu vou contar o caso, né, um caos aqui em Minas, do Claudinho Bochecha e Gabriel Pensador num Domingão do Faustão. Dificilmente eu assisto televisão aberta, geralmente é futebol, né? Eu sou um futebol maníaco. E estava uma das tardes lá no passado assistindo o futebol da Globo e depois o Claudinho Bochecha e o Gabriel Pensador iriam no Faustão. Como eu gosto de Gabriel, né, das letras, dos livros e tudo que ele faz, quase tudo que ele faz, falei, vou esperar. E o Faustão fez uma pergunta muito parecida com o que você disse. Estavam os dois, estava o Claudinho Bochecha, faz tempo, né, que eles estavam vivos lá, o Claudinho Bochecha e o Gabriel. O Faustão perguntou para eles, por que o Claudinho Bochecha fala sobre amor e o Gabriel fala sobre a realidade, que nem é a dele, porque o Gabriel, né, é filho de pais médicos, uma jornalista, pai médico, então ele vive, a realidade é outra dele. O Claudinho Bochecha respondeu que a função do artista na visão deles é alegrar, é entreter. Então é fazer com que as pessoas elas esqueçam a vida dura que elas têm. Então na hora que coloca para ouvir o CD deles, na época, né, CD ou MP3, ou vai num show, ou vê um cover, alguém fazendo um cover do Claudinho Bochecha, a gente só quer relaxar e esquecer os problemas e se divertir. Então essa é a visão do Claudinho Bochecha e de muitos outros que fazem esse tipo de música, para entreter, para que a gente fuja da realidade, porque afinal, se a arte, ela também pode fugir da realidade, né? Exemplo, os livros e os filmes.
Nesse caso, a arte seria uma válvula de escape aí para a sociedade? Perfeito, é uma válvula de escape para a sociedade, exatamente. Muita gente, muitas vezes, né, eu mesmo, diante de alguma tensão, alguma coisa, uma reunião que eu preciso, né, levar e muito tensa, antes eu coloco uma música bem alta. É uma dica de um professor que eu tive, um professor de marketing lá no passado. Ele fala, coloca uma música extremamente alta antes daquela reunião de marketing de vocês, que vocês têm que arrasar lá. Ponha bem alta aquela música que vocês gostam e só vai ouvir, não precisa cantar nem nada, vocês vão extravasar. Chegou lá, vocês vão estar novo. E eu faço isso ainda, né? Então sim, é um momento de extravasar. E o Gabriel já respondeu que, na visão dele, o artista tem a obrigação de relatar o que acontece de injustiça na sociedade. Então ele não tem que colocar lenços, né, nos olhos de ninguém, que vendar os olhos de ninguém. O artista tem por obrigação de mostrar o que está acontecendo de verdade, né, e de real e no momento. Então a arte do Gabriel, ela é totalmente engajada, né, que é um rap, então é totalmente engajado para que mostre a sociedade nua e crua. O que o Gabriel falou é o que a Ana Barbosa falou no seu livro, que acredita-se, abre aspas, acredita-se que a arte não é apenas uma consequência de modificações culturais, porém um instrumento provocador de tais modificações. Então eu acho que fechou isso bem, né? A arte, eu acho que tudo bem que é para entreter, mas também é para modificar aí e para mexer mesmo com a sociedade, acorda. Exatamente. A arte, ela vem com esse propósito. Ela tem esse fator social, e é por isso que os artistas, né, nós incomodamos tanto alguns setores da sociedade, ou alguma corrente tradicionalista, por exemplo, porque a gente vem para chocar, modificar, né, fazer aquele pensamento, virar a chave. Então exatamente, fechou muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria cultural. Até muitos antropólogos escreveram, né, vários livros sobre a indústria cultural. A gente, assim, o artista que vem engajado, que ele vem para ser fora da indústria cultural, ele paga um preço. Antes de entrar aí na resposta da indústria cultural, qual que é o preço do artista engajado? Ele não vai vender tanto, ele não vai ter shows lotados, exposições lotadas, ele não vai ser popular e ele vai ser muito evitado. E muitos de seus fãs vão curtir a arte dele no escondido. Não vai mostrar também para a sociedade que está com aquele artista e com as ideias que ele leva. Então é muito assim. O artista engajado, geralmente ele em alguma coisa, alguma questão social, ele pega o público que consegue entender ou que vive a mesma situação que a arte dele provoca. Então é uma parcela bem menor. Agora a indústria cultural, né, é totalmente manipulada, totalmente com a fórmula, né, das décadas. A indústria cultural, ela segue a produzir a arte, né, com objetivo de lucro. Então ela tem a fórmula, né, cada período, né, cada existência, década ou 2 anos, 20 anos, né, a cada 20 anos, 30, enfim, existem as fórmulas, né, que o que está vendendo mais, e então tudo que vem naquele formato. Assim, vou dar um exemplo do atual, sem ser uma crítica. É só um exemplo do sertanejo universitário, que de certa forma ele não é um sertanejo, né, comparado com as raízes do sertanejo que vieram para cantar as dificuldades daquela terra, daquele momento, como é o Chitãozinho Chororó e alguns daquela época. E hoje eles falam mais de festa, mais de diversão, de noite, só que eles são vendidos dessa forma, e eles possuem ali uma fórmula, né? A fórmula de cantar mais anasalado, ter uma voz às vezes mais grave, as letras numa batida que, né, assim, quase um funk, vamos dizer assim, um pancadão ou um proibidão para até algumas letras. Então é isso, a indústria cultural, ela existe e ela está aí para fazer com que quem não tem as chaves linkando com aquilo que a gente conversou, para distinguir e conhecer, façam com que consumam, né, em larga escala. Antigamente, então, o sertanejo era para mostrar o sofrimento e a simplicidade do campo. Hoje em dia é para mostrar que a sofrência, aquela coisa toda. Você acha que os artistas, por exemplo, tem um cantor aí que quer uma MPB, quer cantar um jazz, quer cantar aí um bolero, enfim, um outro estilo.
mas por conta desse pacote, dessa manipulação, ele se vê obrigado a passar para esse estilo sertanejo? Bacana, boa pergunta. Vou citar exemplos de famosos e no Brasil todo, e de exemplo de pessoas aqui até da nossa cidade, Varginha ou região. Um exemplo foi o Los Hermanos com Ana Júlia. Para que eles pudessem ter acesso à grande mídia, eles fizeram o sucesso da Ana Júlia. Depois todos os outros CDs não tem nada a ver com a Ana Júlia, não tem nada a ver com aquilo. É uma música, sim, muito mais apurada, né? No entanto que dividiu opiniões. Agora, sobre o artista que está fora da mídia, fora da indústria, a gente vive de duas coisas, né? O underground e o indie. O que seria isso? São artistas que vivem de shows ou vivem de financiamentos coletivos, né? Ou que eles saem aí fazendo trabalho sem ser para lotar show, mas o número de pessoas que aparecer dão resultado. Isso acontece também com o jazz, pelo menos aqui em nosso país, né? Artistas de jazz às vezes vêm ao Brasil internacionais, não nem falando dos nacionais, poderiam lotar casas e não lotam, né? Comparado aos outros shows aqui da indústria cultural. E então a indústria nossa aqui, né, no Brasil, no mundo todo, mas é relativo a cada país, ela acaba sendo cruel sim com quem não quer fazer parte dela. Então muitas vezes, por motivo de sobrevivência, algum artista, independente se é música, se é pintura, escultura, fotografia, acaba tendo que se vender para a indústria do seu ramo de atividade. E aí ele vende, consegue o seu sustento, consegue ali a injeção que faz com que ele invista em novas artes engajadas. Bom, vou fazer duas perguntas agora ao mesmo tempo. A gente falou aí sobre o sertanejo universitário. Há tempos atrás, aí 2000, 2003, nessa época, teve muita explosão do MPB. Seria a mesma coisa acontecendo agora com o sertanejo universitário? Naquela época a mídia fez aquele pacote ali, era manipulado também, era MPB, o pessoal que gostava de sertanejo aí via que o MPB estava... E funciona assim, é de épocas em épocas que vai mudando mesmo, e o pessoal está acostumado agora, a grande maioria tem acesso ao que a grande mídia oferece. Onde buscar, fora dessa grande mídia, dessa massificação, outro tipo de arte, seja música, pintura, onde busca isso? Bacana, muito boas as duas perguntas. Como profissional também de marketing, a gente estuda para fazer qualquer lançamento, a gente estuda o público-alvo, as tendências, e a gente geralmente estuda à frente. Então sim, a indústria teve um período que o rock nacional, né, teve em alta. E depois, antes do MPB, depois teve um pop rock, que aí foi onde veio o Los Hermanos, o Skank, o Jota Quest, o NX0, né, e alguns outros assim. E depois veio um pouco de MPB, que foi Ana Carolina, aquela menina, a Zélia Duncan, a Maria Gadu, Cássia Eller, exatamente. E depois, né, chegou o sertanejo. Teve o pagode também, uma época, o pagode da Amarelinha, ou da Barata, lá do SPC no começo. E até chegar o sertanejo romântico, né, do Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, e depois nós chegamos, em termos da música, o sertanejo universitário, que é o que está sendo o lucrativo. Hoje em dia, é muito comum a gente ver artistas tocando músicas que não são de sertanejo universitário na versão do sertanejo universitário, então está tudo colocado dentro da fórmula. Então existem sim, tem todo um planejamento e funciona. Por quê? Porque a grande mídia, ela, né, nos coloca aquilo que vende. Então, quando você só consome aquilo que vem, você não pesquisa, né, fora da grande mídia, você vai consumir aquilo, né, que tá planejado para você. E agora a questão do onde buscar, né, uma arte alternativa. Existem muitos sites hoje que dá isso. Se você colocar, por exemplo, no site de busca, o Google, e colocar o nicho que você quer, por exemplo, pintura, escultura, música, fotografia, alternativo, ele vai te dar opções. Agora, o grande local mesmo hoje é o YouTube.
Embora o YouTube, eu acredito que a gente pode considerar ele como grande mídia já, mas ele é um espaço extremamente democrático. Só que os algoritmos, né, acabam que nos travam, porque o algoritmo mostra para você o que está fazendo sucesso, e o que está fazendo sucesso cai de novo na grande mídia. Mas se você souber pesquisar, o YouTube é o local que vai te dar acesso a tudo. Mesmo que não seja música, porque lá não é só de música, né? É um local onde a pessoa coloca o rosto e dá voz para aquilo que você quer. Então o YouTube hoje ele é o grande acesso, tá? O grande local. Agora você, como artista, como diretor do Conservatório Estadual de Música, com esse conhecimento todo, você enxerga o fim dessa fórmula do sertanejo? Você enxerga alguma coisa vindo aí nova, que seja um MPB, que seja um outro estilo? Já dá para sentir isso ou não? Bacana essa pergunta, viu? Muito legal. É o seguinte, esse movimento ele está ligado, né, à questão política também. Então, se a gente tiver uma mudança no cenário, né, na mentalidade do nosso país, política, então assim as coisas vão começar a caminhar, né, para o outro lado. Tudo acontece de quem está no poder. Não estou falando de política agora, estou falando de arte mesmo, de que o estilo de música que está no poder aí, o que está dominando. Então, tudo é girado em torno dele. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, alguma propaganda, eu tenho uma grande empresa e posso pagar por uma propaganda ou um patrocínio. Eu vou pagar para aquilo. Se eu não sou engajado em nada, eu vou colocar onde vai ter mais visibilidade, né? Então, vou colocar para o sertanejo universitário, que é o que está aí já há um bom tempo dominando. A partir do momento que a visão começa a mudar e começa-se a financiar outros estilos e eles vão tomando força novamente, então a gente consegue sim ter um movimento, mas isso é algo que também tem que ser preparado. Mas a mudança ela não tem que vir somente do artista que produz, ou do produtor, do contratante, tem que vir também da sociedade e principalmente uma mudança política, né? Assim, quando eu digo política, é a sociedade toda e tudo que envolve um viver em sociedade. Então, talvez em 3 anos a gente consiga começar a caminhar para a mudança, mas tudo depende de muita coisa. Everton, sobre o conservatório um pouco agora, mas vamos falar conservador, né? E com esse movimento todo de sertanejo universitário, há interesses aí de jovens para uma música clássica, para um jazz, para um blues. Como é que está esse cenário no conservatório? Bacana, muito boa. O conservatório, ele antes de conservar, ele é um espaço democrático que ele está inserido no tempo. Então ele, além da gente trabalhar aquilo que é atemporal, ou seja, aquilo que ficou clássico, né, que está lá do barroco, do clássico, do rococó e assim vai, nós também temos que estar atentos, né, ao que acontece atualmente. Então nós temos que andar junto, né, com os acontecimentos da contemporaneidade. Então o conservatório ele é um espaço democrático. Então se ensina-se música clássica, ou melhor, arte clássica, né, porque não é só música, é teatro também e artes plásticas. Então ensina-se arte clássica e a arte popular contemporânea, né? Agora a questão de jovens, existem sim uma parcela que procura a escola para tocar algo determinado. Exemplos são a questão de instrumentos, né? Quem procura um violino, por exemplo, já sabe que vai estudar um repertório clássico. Dá para estudar o popular também, mas a base ali, a mesma coisa, um piano. E quem vai para uma guitarra vai com a esperança de tocar um rock and roll, que foi o meu caso, eu sou guitarrista. Nem rock and roll, um heavy metal no meu caso. E aí, com o passar dos anos, quando a gente começa a estudar música, o nosso gosto, então a gente procura tocar exatamente aquilo que a gente ouve. À medida que a gente vai evoluindo na nossa técnica, a gente não quer mais tocar só o que a gente ouve, a gente quer tocar coisas mais difíceis, nos desafiar. E aí onde entra ir pro jazz, pro blues, pra música clássica. Então eu entrei na escola para tocar, vou falar da minha experiência. Eu procurei uma escola de música e depois o conservatório, para tocar heavy metal. Só que como que eu tocaria heavy metal? É muito técnico e muito difícil. Então o meu professor me conduziu, né, através de coisas para até chegar lá. E em outro momento, eu conheci, né, alunos que foram lá na escola, além de guitarra, eu também dou aula da parte teórica, então eu conheci estudantes que queriam tocar
determinado tipo de música ou ter uma técnica apurada para tirar um bom som, mesmo tocando sertanejo. Então, para ter essa técnica apurada, eles têm que passar por outros estilos. Então, de certa forma, o estudo da música ele vai modificar o gosto. Então, o aluno entra no conservatório de um jeito. Quando ele sai de outro. A gente não pode, enquanto escola que transforma a sociedade e o cidadão, permitir que o aluno entre e saia do mesmo jeito. Então, a jornada no conservatório, você entra para fazer o seu gosto e você sai, né, com algo a mais e leva isso para a sua vida, para a sociedade e para todo mundo. Vamos dizer que você sai de lá eclético, né? Conhecendo tudo, isso é bom demais. Eu também vou falar da minha experiência aqui como aluna do conservatório, que eu adoro demais. Então eu já cheguei lá querendo samba e agora eu já estou aprendendo outros estilos também. Isso é muito bom. Everton, para a gente encerrar, pessoal que ficou interessado em saber um pouco mais sobre arte, um pouco mais sobre música, enfim... Você, como diretor do conservatório, tem algum canal que o pessoal possa entrar em contato com você, nas redes sociais? Deixa aí o seu contato. Bacana, deixa sim. Para quem quiser estudar música, o conservatório, a partir de julho agora, depois das férias, a gente vai estar fazendo o projeto de sondagem, que é abrindo as portas para os estudantes que não conseguiram entrar no início do ano. E para quem quiser falar, continuar esse bate-papo, saber de outras coisas, eu tenho ali o Instagram, né, que é Everton Lemes com 2 L's, Everton Lemes Maktub Centro-Oeste. Tenho também um canal no YouTube que é Everton Lemes com 2 L's, tá? E aí estou nessas 2 plataformas aí falando sobre isso. Bacana demais nosso bate-papo aqui, foi muito gostoso, agradeço a sua presença e futuramente, quem sabe, a gente faz mais um podcast aí falando um pouquinho mais sobre arte. Muito obrigada. Foi excelente, adorei, extremamente necessário nesse período, nesse momento que a gente está vivendo. Agradeço demais pelo convite e sim, estou à disposição. Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com Everton Lemes, diretor do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast. Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739 Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.